Olá, pessoal. Essa é mais uma atividade do programa de pós-graduação em Direito do Centro Universitário SESMAC, que participa da rede Agendas de Direito Civil Constitucional. E dentro dessa integração entre diversos PPGDs, hoje a gente tem a grata satisfação de ter a presença do professor Michael César Silva, pós-doutorando em Direito, Tecnologia e Inovação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor e mestre em Direito Privado pela PUC de Minas Gerais, tá? Professor com destacada atuação no Centro Universitário Newton Paiva e em tantas outras instituições de ensino. O professor Marco também é editor da revista eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva, ainda tem o escritório dele, os clientes, como advogado militante, é meu colega no Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil, e, para mim, no Brasil, o precursor do tema que a gente vai tratar hoje. A gente vai tratar sobre repercussões jurídicas dos digitais influências e da mídia digital no estado atual da arte no direito brasileiro. Eu vou começar, Michael, antes de passar a palavra para você, meu amigo, e vou pedir licença a você para fazer uma coisa aqui. Eu queria projetar a capa do seu livro mais recente, para que as pessoas que vão assistir esse vídeo terem acesso à obra como referência. E o que é que eu dizia às pessoas aqui antes de começar a gravação, quando você entrou na sala? Que eu estou dividindo o estudo desse tema antes e depois do seu livro. Porque seu livro serve como referência para quem quer buscar entender o cenário atual do assunto. Você trata não só da responsabilidade civil, você trata da regulação, você passa por publicidade, você trata de uma introdução que, para mim, é muito rica, de dar um contexto para as pessoas sobre o assunto. E eu vou compartilhar aqui a tela, pessoal, um minutinho aqui, e vocês vão ver na editora Foco, tá? Tá aí o site, a capa aqui do livro, Digital, Influência e Social Media, Repercussões Jurídicas, Perspectivas e Tendências da Atuação dos Influenciadores Digitais na Sociedade do Hiperconsumo. Uma super indicação de leitura para todo mundo que está aqui na sala, tá? E chamando a atenção que a primeira parte do livro não serve só para quem quer tratar liberdade de expressão, responsabilidade e influências. Serve para você entender o momento que a gente está vivendo, tá? Se você, por exemplo, gosta de direito administrativo, a parte de autorregulação e a parte que diz respeito à publicidade, também é um belo estudo de caso para você. E não bastasse isso, o que eu achei muito legal é ao final do livro vocês colocarem estudos de caso. Então, a gente não está falando só de teoria, vocês estão aplicando o que vocês disseram no começo do livro, na parte final, tá? Eu já dei a vocês os meus parabéns quando o livro saiu, vou aproveitar e vou fazer isso aqui para ficar registrado na gravação, lhe desejar boas-vindas mais uma vez, agradecendo a sua presença e vou me calar. Está na hora da gente lhe ouvir, meu caro, e aprender um pouquinho com o que você vai nos passar. A sala é sua, seja muito bem-vindo, tá? Eu vou sair do destaque aqui para que você possa começar suas considerações. Bom, professor Marcos, bom, se você me permite, Marcos, só falar Marcos mesmo pela Claro. amizade, né? E é um enorme prazer nós podemos estar aqui hoje todos conjuntamente, né? Eu queria agradecer, assim, enormemente a gentileza do convite que me foi feito para estar aqui hoje no PPGD da SESMAC, Centro Universitário SESMAC, perdão, para que nós possamos discutir algumas questões, né, Marcos? Conversar algumas questões ligadas à atuação de influenciadores digitais, no âmbito do direito brasileiro e até algumas questões, né, no contexto internacional. E eu, além do convite, queria agradecer as gentis palavras aí em relação à nossa obra e a pesquisa que nós estamos empreendendo já há algum tempo. Mas isso é a gentileza da amizade, né? Que é muito cara, então fico feliz aí com as palavras e você pôde acompanhar um pouco aí do desenvolvimento da obra e do ponto inicial de partida para o atual estágio da obra. Então, assim, eu fico muito feliz. Quanto a tempo e horário, você fique à vontade, porque hoje eu tirei a noite por sua conta, então eu não estou com pressa para lugar nenhum, já tive que resolver tudo em escritório, universidade hoje. Eu tirei a noite para a gente poder debater, discutir, e para mim é muito prazeroso, sabe, Marcos? É, eu acho que a gente tem pouco debate na academia, eu não sei como é que, nessa terra maravilhosa que vocês estão aí,
Que quisera eu poder morar aí, tá, Marcos? Sonho todo dia de aposentar e ir pro Nordeste ficar aí. Sossegado, sossegado. Aqui eu só tô tendo queimada, 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 queimada. Não para, Marcos. A gente não tá conseguindo dormir, pra você ter ideia de como é que tá a situação aqui à noite. Infelizmente. Mas agradecendo a gentileza aí, Marcos, e fique à vontade para me interromper quando vocês desejarem. E eu tentarei ser breve, né, em algumas questões centrais para a gente passar a linha mestra da discussão e depois fique muito à vontade para você intervir. Os nossos colegas aí hoje que estão aqui, a Gabriela, o Daniel, o Túlio, o Francisco e o João, fiquem muito à vontade. Marcos falou uma questão que é importante. O Marcos está brincando com o meu certificado, mas eu estou fazendo um pós-doc em Direito e Tecnologia aqui na Universidade Federal de Minas Gerais com um amigo nosso, o professor Marcelo Milagres. E agora tudo que eu faço eu tenho que apresentar relatório, Marcos. Então, infelizmente, eu saio colecionando agora as questões para federal. Mas assim, e por fim, tá, Marcos, só para não tomar mais tempo, agradecer a gentileza aí das gentis palavras em relação à obra. Eu Outro dia estava fazendo um evento com o Léo da Foco. E a gente estava comentando sobre a obra. Eu falei o seguinte: bom, eu, quando nós estávamos tracejando a obra, a gente fez um estudo bem aprofundado. Nós começamos a trabalhar isso em 2018, para lançar a obra em 2024. Então, a gente começa em 2018, tem um período de maturação, de pesquisa, e de 2022 a 2024 a gente foi empreendendo esforços. E eu diria para você que nós lemos bastante coisa no direito comparado e dentro do direito brasileiro. E atualmente, graças a Deus, Marcos, o objetivo foi cumprido com um sucesso. O livro ele tentou apresentar uma informação disposta de forma categorizada, técnica, com a devida profundidade, mas com uma leitura suave, uma leitura que seja profissionais da área do direito, de outras áreas, pudessem fazer para compreender a temática. E a gente tentou perpassar praticamente as áreas que têm maior enfoque nessa discussão e, graças a Deus, nós já estamos caminhando agora para a segunda edição, se Deus nos permitir, aí no início de 2025. Então, fico muito feliz. Primeira, já saiu a primeira tiragem, nós já estamos na segunda e aí eu estou fazendo atualização, porque as questões não param. Mas obrigado, eu fico muito feliz de estar aqui hoje e poder discutir com todos. Bom, meus amigos, e aí a questão ela é deverasmente instigante. Eu estava com Catalã e Marcos, acho que 2 anos atrás, um ano atrás, quando nós gravamos um podcast lá na Fórum, não é isso, Marcos? Eu acho que foi Isso. 2023, eu já não me lembro mais, eu estou perdendo tempo e espaço. E aí o que que acontece? As questões se avolumaram tanto, houve tanta evolução nessas temáticas, que é necessário a gente tracejar um histórico de onde a gente veio, para o atual contexto, para a gente compreender o cenário. Quando a gente vai falar de influenciadores digitais, Marcos, vou só tirar meu óculos aqui porque melhor. O que que acontece? O cenário atual de discussões, ele começa quando a gente vai pensar nas inúmeras problematizações que a gente tem. Mas eu queria só retomar para a gente entender o contexto. A gente falava lá atrás e pensávamos na ideia da internet. O surgimento da internet dinamiza uma série de questões no mundo contemporâneo. Posteriormente, a gente vai pensar em e-commerce, né? O e-commerce no Brasil, muito lentamente, ele tem um boom depois da pandemia, e essa questão vai também se somar a algumas transformações tecnológicas que foram ocorrendo em sociedade. A gente pode pensar naquela ideia de sociedade em rede, sociedade tecnológica, sociedade da informação. Nesse meio tempo, os avanços tecnológicos foram tornando a nossa sociedade cada vez mais transfronteiriça. É a ideia da hiperconectividade, ou hiperconexão. E o que que acontece? Esses avanços nos trouxeram o wearable device, trouxeram computadores mais rápidos, celulares extremamente avançados, relógios eletrônicos, que fazem praticamente tudo na palma da mão. Então, a comunicação se tornou mais célere, diminuiu distâncias, e com isso surge no meio desse tempo as chamadas plataformas digitais. A gente não pode deixar de considerar, quando a gente pensa nisso,
essa incorporação da tecnologia ao cotidiano das pessoas está diretamente ligada a esses instrumentos tecnológicos que se avançaram enormemente, mas também as plataformas digitais. Nesse cenário, a gente vai pensar que nós temos uma sociedade atualmente hiperconectada. Essa sociedade hiperconectada vai dinamizar a modificação da sociedade de consumo para chamar a sociedade do hiperconsumo. Eu lembro, Marcos, quando você me falava que estava na época da pandemia, adquirindo tudo dentro da sua casa, iFood ou qualquer dessas plataformas que você conseguia comprar, receber em casa, não precisava sair. Inclusive porque não podia sair. E como isso dinamizou. Então, hoje a pessoa está no conforto da sua casa, iFood, recebe as questões ali e pronto. Talvez ele nem queira mais, as pessoas não querem ir nos shoppings mais, Marcos. Os grandes shoppings que nós tínhamos aqui em BH, que eram shoppings que estavam muito avolumados, tirando esses grandes momentos de, talvez, Dia das Crianças, Natal, Dia dos Namorados, eles já não têm mais aquele potencial econômico de outrora. Porque as pessoas adquirem produtos cotidianamente no conforto do seu lar. E o final desse tracejamento, desse cenário que nós vivemos, é o chamado novo paradigma tecnológico e o advento do chamado mercado de consumo digital. Uma questão extremamente bem cuidada e tracejada na obra Curso de Direito Civil do professor Bruno Miragem. É uma obra de leitura indispensável, porque ele, dentre todos os consumeristas no Brasil, ele teve um cuidado de tracejar, ele já trabalhava isso em outros textos, inclusive livros lá da editora Foco, já tinha publicado na Revista dos Tribunais, na RDC, sobre essa questão. Mas ele faz um tracejamento muito interessante do ponto de vista tecnológico, demonstrando como nós estamos vivendo um novo paradigma tecnológico e como isso impactou a criação de um novo mercado de consumo, chamado mercado de consumo em ambiente digital. A isso, nós temos que pensar que essas aquisições de produtos e serviços se dão odiernamente em plataformas digitais. Se você abrir a quantidade de relações empresariais feitas no Instagram, WhatsApp, Facebook e por aí vai, elas se tornaram cada vez mais rápidas e cada vez mais eficientes. Nesse cenário, algumas problematizações, algumas questões começaram a se apresentar no contexto do surgimento aí do chamado marketing de influência, onde há o nascedor aí dos chamados influenciadores digitais. Só para a gente entender, a problematização ela vai se delinear na seguinte questão: fornecedores, eles compreenderam por questões voltadas à análise por meio de pesquisas do mercado de consumo, que a utilização do chamado marketing de influência permitiria alcançar milhões de usuários. Para tanto, eles começaram a se valer dos chamados influenciadores digitais. Daqui a pouco a gente vai falar quem são. Mas esses influenciadores digitais, utilizando essas técnicas de marketing de influência, evidentemente sem a clara identificação de que aquela fala, aquele aconselhamento era, em verdade, uma publicidade, começaram a atuar no mercado de consumo. Nesse cenário, o grande problema é que os consumidores eles não conseguem identificar a finalidade promocional das mensagens, o que evidencia a utilização e o manejo da chamada publicidade clandestina, oculta, velada, dissimulada, dado o fato que os influenciadores realizam produção de conteúdo contínua e reiterada, implicando numa avassaladora carga de aspecto de publicidade no mercado de consumo. E daí vem uma questão que é central na problematização quando a gente pensa em influenciadores digitais. A utilização de publicidade ilícita, por eles gerada, que pode possibilitar a responsabilização dos mesmos e do fornecedor. Seria possível? Seria viável? Bom, essa é uma questão hoje do direito brasileiro que já se encontra em franco desenvolvimento e uma aceitação mais rápida e eficiente pelo Poder Judiciário. O Marcos tocou numa questão que era fundamental quando eu estava fazendo pesquisa, Marcos. Nós temos pouquíssimas obras
que têm pujança, que buscaram analisar com profundidade essa temática. E aí, você vai vendo que as obras trabalham questões, por vezes, muito específicas, mas não apresentam o fenômeno como um todo. E, às vezes, para quem está analisando lá na ponta do judiciário, ele precisa compreender. Nós temos que entender que essa questão ela é nova, o Poder Judiciário não consegue compreender adequadamente como é que o funcionamento dessas tecnologias que são bem inovadoras funcionam e tem dificuldade de aplicar o nosso arcabouço jurídico até então existente e pensado para publicidade, não online, publicidade digital, mas publicidade de palco, para publicidade em rede de TV, em rádio, em outdoor. E uma publicidade que se utilizava das chamadas celebridades tradicionais, que eram tudo roteirizado, que eles não saíam uma linha do que o fornecedor quisesse. E eles ainda estão a pensar em soluções para influenciadores digitais, pensando com a mente de uma questão que já está superada. E a dificuldade de conseguir fazer o devido enquadramento. Hoje nós temos problemas gravíssimos ligados ao assédio de consumo, muito bem trabalhado aí pelo nosso amigo Arthur Bazin, uma obra belíssima, escrita sobre assédio de consumo e direito ao sossego. E aí, não podemos deixar de supesar nessas problematizações a questão de necessidade de proteção aos hipervulneráveis do mercado de consumo. E aí eu vou destacar crianças, analfabetos, idosos, turistas, deficientes, para ficar em alguns. Essas pessoas estão numa situação muito mais agravada do campo da vulnerabilidade. E, por fim, há uma questão ainda a ser supesada. Autofaturamento e exposição com perfis e canais. Tudo é like, Marcos. Tudo é repostar. Tudo é conseguir alavancar a aquisição de produtos e serviços, mas reintrojetar dentro desse ciclo virtuoso que as pessoas que seguem canais, influenciadores digitais, consigam reverberar a sua influência. Então, a ideia de remuneração indireta para influenciadores ela é espetacular. E aí nós estamos falando num cenário onde essas pessoas faturam milhões sem, na maioria das vezes, nenhum controle. Isso é só para a gente entender a ideia da problematização. Olha, mas aí nós podemos pensar assim, só para a gente ter uma ideia, eu não sei se vocês viram, o Cristiano Ronaldo bateu 1 bilhão de seguidores em todas as suas redes sociais. Aí você pensa assim, Marcos, é inacreditável. Se a gente for pensar bem, é inacreditável. Nós estamos falando de um jogador de futebol, que é a maior celebridade do Instagram, ele só perdia até então para o Instagram. Ele tem mais ou menos 683 milhões de seguidores no Instagram, mas ele conseguiu bater em todas as redes sociais 1 bilhão de seguidores. O Cristiano Ronaldo, Marcos, com uma postagem de uma chuteira da Nike, por exemplo, que ele faz publicidade, ele consegue 7 milhões de curtidas. Olha a influência, a capacidade de conseguir alavancar venda no mercado de consumo. Obviamente que nós estamos falando do Cristiano Ronaldo, que é um mega influenciador, influenciadores com milhões de seguidores. Perfeito. Mas isso vai se reverberar na cadeia de micro, nano influenciadores. E isso tudo vai demonstrar o alto poder de convencimento que essas pessoas possuem. E, no segundo momento, bom, nós vimos a problematização, nós vimos o contexto. Quem são, então, os influenciadores? Na maioria das vezes, a gente vai pensar os influenciadores como indivíduos, pessoas. Perfeito, Marcos? Se a gente pensar assim, por exemplo, está aí agora bombando na internet, o caso da Eulane, influenciadora, com uma série de seguidores no Brasil e envolvida aí no escândalo das chamadas bets, que era mais ou menos o que a gente teve lá atrás com o caso Blaze. Eu não sei se vocês lembram das casas de apostas também. Influenciadores, atores aí de TV, né, estavam envolvidos nessa questão.
Pois bem, quando a gente pensa em influenciadores, a gente pensa em indivíduos. Só que a categoria de influenciadores digitais, ela já ultrapassou o cenário de meros indivíduos. Na nossa pesquisa, nós tracejamos, nós refizemos, nós revisitamos o nosso conceito, Marcos, que era pensado, o conceito tradicional de influenciador no Brasil, ele está focado na ideia que nós estamos falando de indivíduos que exercem uma demasiada influência sobre um determinado público, é o chamado público-alvo. E eles têm a capacidade, a habilidade de criar, de influenciar mudanças de opiniões e comportamentos. E eles os fazem por meio de diálogos abertos, diretos, pessoais com os seus seguidores. Na maioria das vezes, esses influenciadores digitais, eles são criadores de conteúdo. E eles fazem conteúdos exclusivos para essas categorias específicas. Aí nós podemos falar várias categorias de dentistas, médicos, na área jurídica, na área do style, na área medicina, saúde, na área dos animais, na área dos gamers, na área de tecnologia, na área do público infanto-juvenil. E esses indivíduos, eles têm uma íntima conexão com o seu público, atuando em diversas áreas. Moda, por exemplo, influenciadores hoje bombando na área de moda. Só que nós verificamos que o conceito de influenciador digital, ele precisava ser alargado para contemplar o atual cenário tecnológico e de atuação desses influenciadores. E aí nós passamos a compreender que os influenciadores digitais seriam indivíduos, animais ou mesmo seres inanimados, os chamados seres fictícios ou chamados influenciadores artificiais, que nós temos inúmeros, principalmente na área da moda. O caso da Ludo Magalu é o exemplo clássico, se a gente quiser pensar em influenciador artificial, tá bom? Que tem uma enorme capacidade de moldar opiniões e comportamentos do seu público-alvo, levando-os a adquirir produtos e serviços, a alterar os seus hábitos de consumo e, consequentemente, se comportar de acordo com algumas preferências desses influenciadores. Na maioria das vezes, realmente, eles são produtores de conteúdo, o que vão diferenciá-los no mercado de consumo das celebridades tradicionais. Então, esse adendo ele era importante. E aí, o que acontece? Quando a gente fala dos influenciadores digitais, é fundamental, no segundo momento, pensar assim: como é que eu identifico esse influenciador digital? Por exemplo, o professor Marcos, o nosso dileto amigo, presidente do IBEC, o professor Nelson Rosenwald, ele seria influenciador digital? O nosso dileto amigo, Felipe Peixoto Braga Neto, seria influenciador digital? Quando eu falo lá no Felipe Neto, Graziella Pugliese, Carol Conká, Adeolane, Cristiano Ronaldo, Dwayne Rock, por exemplo, as pessoas têm mais facilidade de identificar. E normalmente as pessoas o fazem fundado na ideia de número de seguidores, que é uma questão já superada no mundo contemporâneo. Porque hoje você tem uma fazenda de robôs lá na China, na Índia, onde você quiser para comprar seguidores. Então, assim, alguns critérios são importantes para entendermos quem são esses indivíduos, esses animais, esses seres artificiais no mercado de consumo. Nós falamos, então, de uma questão muito clara. Eu tenho como critérios identificadores algumas questões. O primeiro é relação de quantidade de seguidores versus a ideia de engajamento, de alcance daquilo que é publicizado, é transmitido enquanto conteúdo. A questão não é mais número de seguidores, mas o engajamento real, a capacidade de reintrojetar a sua influência no mercado de consumo. É fazê-lo repostar uma informação que é relevante por meio do seu público, atingindo uma maior quantidade de pessoas e, evidentemente, pulverizando a sua base, pulverizando ideias e, no caso específico, quando a gente está pensando em publicidade, produto e serviço. O grau de influência sobre o comportamento e opinião dos seguidores. Esses indivíduos, eles têm um alto grau de influência sobre esse comportamento,
hábitos de consumo, a opinião de seus seguidores, inclusive fazendo-os, por exemplo, o Marcos comentou de liberdade de expressão, fomentar fake news para um lado e para o outro. E você está seguindo a pessoa, você, por uma questão de viés de confirmação, não analisa as informações para analisar se aquilo está correto ou não. Há também de se pensar que eles atuam em nichos específicos e determinados. Aí falamos mais cedo, a moda, a medicina, lifestyle, direito, área de dentística, a saúde, área de pets, área de crianças e adolescentes, gamer, tecnologia. As áreas são as mais variadas possíveis. E eles diferenciam-se fundamentalmente das celebridades tradicionais quando a gente pensa que eles são produtores de conteúdo. Eles não seguem roteiros pré-determinados, eles criam, eles estabelecem o roteiro ao qual eles desejam realizar a sua influência. Então, eles desenvolvem técnicas e vão apresentando-as. Então, eu não tenho nada roteirizado. E isso torna o contato direto, pessoal, acessível com os seus seguidores. A ideia de proximidade. Então, dá a impressão que você é o melhor amigo do Neymar e que ele é o melhor amigo seu. Porque tudo que você vai lá e curte, ele posta, ele até te responde. Bom, e também pensando que os meios utilizados para alcançar o público-alvo são meios informais. Então, você nem consegue perceber que ele está ali realizando publicidade, quando, na verdade, você pensa que ele está te dando um aconselhamento. Então, você vai segui-lo para ouvir as suas ideias, para analisar aquilo que ele está a lhe apresentar de informação, e ele o faz sem que você perceba o impacto disso. A gente não pode deixar de pensar, quando a gente fala, por exemplo, em engajamento real, na ideia de fake followers, os falsos seguidores. E aí eu estava comentando dessas fazendas de robôs, que é um problema grave, porque você vê inúmeros influenciadores, ou pessoas que deveriam ser influenciadores, que têm um alto número de seguidores, mas eles não têm nenhum engajamento. E as sociedades empresárias elas já têm estudos que analisam perfis influentes, eles verificam o número de seguidores, qual é o engajamento, e isso acaba perdendo relevância, porque comprar likes, ter falsos seguidores, não vai sustentar a longo prazo essa influência. Olha o caso da Juliette, ex-Big Brother, que é influenciadora atualmente, e ela é também embaixadora de diversas marcas do Brasil. Da noite para o dia, ela apareceu, explodiu, criou um número enorme de seguidores e eles têm um alto grau de engajamento para com ela. O Whindersson Nunes é um exemplo clássico no direito brasileiro. Ele foi um dos maiores influenciadores no Brasil e ele tem uma taxa altíssima de engajamento real. Então, isso é muito importante no mercado de consumo. Aí, Marcos, a gente pode pensar assim: bom, você falou de características, quanto ganha? As pessoas ficam maravilhadas para falar que querem ser influenciadores digitais. Todo dia eu encontro uma mãe, Marcos, que fala comigo assim: eu estou doido para o meu filho virar influenciador digital. É melhor do que ser jogador de futebol, porque eu vou parar de trabalhar. Aí eu fico pensando assim: gente, será que ela sabe o que é isso? A vida parece muito bonita do lado de fora. Mas legislações como a francesa de 2020 foram criadas para proteger o público infantil. Por quê? Os pais estavam colocando os filhos a desenvolverem atividades, os chamados influenciadores mirins, que estão ali sujeitos a elevadas cargas de trabalho. Porque parece, né, Marcos, que você vai gravar vídeo, que é a coisa mais simples do mundo. Você saca no celular e grava um vídeo. Não, não é. Às vezes é muito profissional, você tem toda uma estrutura. Aqui no Brasil, nós tivemos um caso, que é aquele Bel para crianças, que ela gravava mais vídeos para o YouTube do que o Porta dos Fundos. Então, aí você para e pensa assim, como é que é possível? E isso, feito sem a devida proteção, por exemplo, aos influenciadores mirins, gera questões gravíssimas, como superexposição.
o oversharing, muito bem trabalhado pelo nosso amigo Felipe Medon, hipersexualização, tem demais na internet, e essas crianças vivem um mundo irreal, mas os adultos vivem também. Eu falei das crianças porque as mães pensam em pegar a criança, seguindo o exemplo lá da nossa querida amiga Virgínia, né? Que tem lá suas filhas, agora tem um menino também, o menino já não nasceu ainda, mas já tem uma rede social maravilhosa. E aquilo tudo não deixa de ser um negócio. Porque, por exemplo, as duas filhas que ela possui tem lá uma store, né, uma loja virtual que vende roupas para bebês. Não há problema nenhum você atuar dessa forma. É só que não é um mundo tão brilhante, reluzente como parece. É difícil. Quem chegou lá atrás e se estabeleceu e tem aí uma produção de conteúdo bastante significativa, coerente e ética, se manteve. Mas não é algo muito simples. Bom, mas aí a gente estava falando, então, como é que funciona a remuneração? A primeira questão da remuneração dos influenciadores digitais, ela está pensada em contrapartida financeira. Então, eu recebo cachê, percentual de vendas, quando eu estou atuando com finalidade promocional. Talvez seja a principal, mas eu tenho também os mimos e recebidos. São os presentes, né, Marcos? Que são recebidos por esses influenciadores, que são patrocinados pelos fornecedores. Eu achei tão engraçado, Marcos, que eu tenho um conhecido que ele, na área de futebol, então ele tem um canal lá, analisa chuteira, material de esportivo, e ele grava vídeo diuturnamente, e olha, acabei de receber aqui a camisa do Cristiano Ronaldo. Veio 4 camisas, uma mais bonita do que a outra e tal. E as pessoas acham que aquilo é normal, que é usual. E não é. Porque, na verdade, ele está sendo patrocinado por meio desses recebidos para que ele possa analisar. Nem todo influenciador vai ter o aspecto ético de analisar e falar assim: olha, esse produto não é adequado, não recomendo. Porque a maioria só vai fazer uma análise com meio de unboxings, fazendo reviews, reels, mas eles vão fazer uma análise daquilo que está recebendo. E o objetivo é muito claro. Se você faz uma análise, né, Marcos, e pensa que você vai não apresentar lá uma análise muito coerente daquele produto que você recebeu, talvez o seu patrocinador pense 2 vezes em mandar para você um produto. E não sei se as pessoas conseguem entender o papel que elas têm enquanto influenciadores no mercado de consumo e até os aspectos éticos ligados a isso. O Felipe Neto ele deu uma entrevista para a Veja, se eu não estou enganado, foi em 2020 ou 2021, depois no Roda Viva, que ele levantou uma questão seríssima. Ele falou: olha, já passou da hora do CONAR atuar e começar a cercear essas utilizações indevidas de publicidade no mercado de consumo por influenciadores. Os influenciadores têm que pensar no seu aspecto ético, porque o CONAR analisa repercussões no campo ético da publicidade e da propaganda. E parece-me que isso não andou muito para frente de lá para cá, muito pelo contrário. Nós temos também brindes promocionais muito comuns, aqueles chamados press kits. Você recebe lá uma cerveja. Aqui em Minas você recebe cachaça, tá, Marcos? Aquelas cachaças maravilhosas do interior de Minas. Você recebe aquele kit maravilhoso, vai falar que ele é excelente. Na verdade, é excelente mesmo. E há uma última questão que é a remuneração indireta. É o aumento da fama, da popularidade pelo número de seguidores. A partir do momento que você vai reverberando, produzindo conteúdo, você vai regimentando cada vez mais seguidores. E o YouTube, por exemplo, que tem lá aquele Content ID, né, o algoritmo que faz a análise e vai, né, remunerar pelo uso do canal e pela reverberação de publicidade que o canal tem, ele analisa, sob essa perspectiva, um dos aspectos, o número de seguidores. O outro é o engajamento. Nós temos critérios que esses algoritmos vão analisar para você receber mais ou menos remuneração. Mas há também esse aspecto, ele é muito preponderante. Bom, isso tudo, a gente tem que pensar que quando a gente pensa em influenciadores, redes sociais, a gente está pensando em publicidade. E quando a gente está falando de publicidade, a ideia de marketing de influência ela é muito importante. Nós deixamos de ter aquela publicidade tradicional,
para uma publicidade que é altamente agressiva em redes sociais. Só para a gente ter ideia, em 2022 foram gastos 15 bilhões de dólares com publicidade por meio de marketing de influência no mundo. Mais de 60% da publicidade no mundo em 2023, 60, 70%, para não errar, já era feita por meio de marketing de influência. Então, eles já perceberam que é um mecanismo de pulverização de publicidade muito mais eficiente. Ele vai direto na pessoa, ele não precisa perpassar por caminhos para alcançar, a fomentar produtos e serviços no mercado de consumo. E o problema da publicidade todo, ele está ligado ao fato que as redes sociais, elas dinamizaram a publicidade nos meios digitais. Então, ou seja, o desenvolvimento da hiperconexão, da sociedade do hiperconsumo, ele teve um boom quando a gente pensa em publicidade em meios digitais. E o que acontece? Essa publicidade, o marketing, que é analisar, pensar como é que eu vou desenvolver técnicas para atingir o meu público, passa por uma análise do ponto de vista tanto ético, CONAR, quanto do ponto de vista legal. O Brasil, por exemplo, ele tem um sistema misto de proteção. Então, quando você pensa lá no Código de Defesa do Consumidor, os artigos 36 a 38 vão cuidar da regulamentação da publicidade. Especificamente, o que nos interessa é o artigo 36, princípio da identificação da publicidade. A publicidade deve ser imediatamente, facilmente identificada pelo consumidor. O que é o grande problema quando a gente pensa em influenciadores digitais? A maioria das pessoas passam longe da análise de pensar que aquilo é uma publicidade. Bom, de outro lado, o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que tem um código chamado CBAP, Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, ele estabelece as normativas de regulamentação ética para que você possa realizar publicidade no Brasil. Então, ele faz o autocontrole ou um controle privado da publicidade. Ele é uma ONG, só para a gente entender. E há um problema. Ele realiza o mero controle ético da publicidade, mas o CONAR, meus amigos, ele não tem poder legal. Ele não pode aplicar uma multa. Então, quer dizer que ele atua de ofício ou por meio de denúncia. Tranquilo. Estabelece regulamentações éticas, analisa e ele vai, dentro das sanções previstas dentro do CBAP, estabelecer algumas gradações. Então, ele vai te pedir lá para alterar o anúncio, suspender, adverter, ou então até a reprovação. Mas é o máximo que ele vai poder fazer. Graças a Deus, as diretrizes do CONAR, as decisões do CONAR são cumpridas. Percebe a influência que isso tem? Então, o nosso cenário está tracejado sobre essas duas premissas, o artigo 36 do CDC e o artigo 28 do CBAP. Ambos trabalhando aí com uma íntima correlação com a boa-fé objetiva, confiança, transparência e informação, tentando evitar que a publicidade clandestina chegue ao mercado de consumo. Bom, essas são questões centrais. A gente pensa, e aí, Marcos, tem uma questão que eu gostaria de apresentar para vocês, que é a questão do aconselhamento amigo. Quando a gente fala de publicidade, a gente pensa assim. Vamos imaginar, Marcos, que um determinado influenciador digital ele vai fazer uma publicidade. Ele é obrigado, do ponto de vista normativo, a ir lá identificar a publicidade? Nós podemos falar que duas questões se apresentam. O artigo 36 do CDC manda identificar, o CBAP manda identificar, e o conteúdo das plataformas digitais, né, os termos de uso ou de utilização, mandam identificar. Então, nós estamos falando lá da situação de você fazer hashtag ad, advertisement, de você estabelecer uma indicação que aquilo é uma publicidade. Publi post, parceria paga, post patrocinado, hashtag ad. O problema todo é que, do ponto de vista até da neurociência,
vem se estudando uma questão que é muito clara. Você chegar no final da mensagem, Marcos, e estabelecer lá, hashtag #Ed. As pessoas já estão tão acostumadas de passar post ali no Instagram, passar, e ver a publicidade, ver as postagens, que elas não param mais para perceber pequenos detalhes. Então, a indicação, o aconselhamento, inclusive que no direito comparado é feito em alguns países, é que você faça a indicação dessa hashtag, de que aquilo é um conteúdo patrocinado, tanto no início quanto no final, e se possível até durante o texto. Mas, obviamente, que nem todo mundo quer fazer isso. Percebe? Esse é um problema grave. Se a gente tracejar para outro problema grave que eu falei lá atrás, a gente tem o direito ao sossego. Hoje, as pessoas são bombardeadas por publicidade. Por vezes, você está recebendo um conteúdo que você não deseja. E como que aquilo chegou em você? Aí o professor Bazan, por exemplo, discutindo aí o direito do consumidor sendo afetado lá por chamar de direito ao sossego, o direito de não ser incomodado. E isso é reiteradamente feito pela atuação de influenciadores digitais. Bom, e as técnicas? Eles utilizam várias técnicas para tanto. Nós podemos pensar no merchandising, que é muito comum, já era uma utilização comum pela indústria, né, no campo da publicidade. Mas é muito comum a gente ver reviews, as chamadas resenhas, né, sobre os temas mais variados possíveis. Então, se você quiser conhecer um produto, um influenciador, ele vai lá, vai apresentar, vai fazer uma análise. Por exemplo, na área de tecnologia, Marcos, é muito interessante. Nós temos aí vários canais de tecnologia que são extremamente bem construídos e tem uma atuação muito interessante. Há uma preocupação de cuidar do seu público. O chamado unboxing, né? O review em tempo real, muito comum, as pessoas abrindo, tem, né, até o cheiro. Eles falam, olha, o cheiro é maravilhoso desse produto. Você fica olhando e fala, é verdade, parece ser muito lindo mesmo. Mas é uma técnica. E tudo isso é trabalhado, né? Ou deveria ser trabalhado com a devida identificação. Na verdade, não tem. E onde isso vai acabar desaguando? Durante a nossa pesquisa, nós desenvolvemos uma expressão, na verdade, a nossa ideia era trabalhar uma terminologia para tentar identificar uma questão que é básica. Como eu consigo identificar se uma determinada pessoa, um influenciador digital, está ou não nos apresentando uma publicidade? Vamos voltar de novo naquela ideia lá do nosso amigo Nelson Zenwald, Marcos? O Nelson vira e fala assim para mim e para você. Marcos, nossa, foi lançado um livro espetacular do professor Catalã. E eu indico esse livro, acho que vocês deveriam ler. O livro é espetacular. Claro, tudo que o Catalã faz é espetacular mesmo. Só do nome dele já é uma referência de qualidade. Percebe, Marcos? Mas vamos imaginar que nós não conhecêssemos o Catalã e o Nelson nos apresenta gentilmente essa sugestão, mas nós não sabemos se, por exemplo, o Nelson é patrocinado pela editora do professor Catalã. Se o Nelson recebe mimos, remuneração com aquela indicação. Percebe? Sei, se o influenciador digital ele está fazendo um aconselhamento amigo, tranquilo, ele está me dando uma dica, ou ele está percebendo remuneração por fazer publicidade. Olhe a área cinzenta que foi criada dentro do cenário. E não é só aqui não, tá, Marcos? Nós temos um caso famoso nos Estados Unidos em 2021, que é o Photobomb, chamado Fotobomba, de influenciadores que foram pagas por uma grife de roupas norte-americana para fazer publicidade. Ganharam um cachê bastante razoável, 50 influenciadoras, no horário exato, todas fizeram postagem em rede social. Eu acho que aí foi o erro. Em menos de 24 horas, todos os vestidos esgotaram e teve uma audiência, a publicidade deu tão certo que esgotou tudo em 24 horas e foi uma das maiores técnicas de marketing que foi utilizado,
sem ninguém falar que era marketing. Só que eles foram denunciar para o FTC nos Estados Unidos. E aí foram verificar que aquilo era uma técnica de publicidade. Mas até então não tinha como saber. Que era assim, Marcos, nossa, esse vestido é maravilhoso. Olha como é bonito. Acho que você devia comprar. E as pessoas foram seguindo aquelas influenciadoras e adquirindo. E aí volta na questão do Nelson. Como é que eu sei? E aí nós cunhamos uma expressão chamada Friendly Advice para destacar essa lacuna. Ou seja, eu tenho situações em que há uma opinião amiga, pessoal, fundada em informação neutra e desinteressada. Isso seria o Friendly Advice. Ou seja, quando eu estou dando uma opinião amiga, desinteressada, neutra, eu não estou cometendo nenhuma ilegalidade ou ilicitude do ponto de vista normativo da publicidade. Na verdade, eu estou falando assim, Marcos, o livro do professor Catalã é maravilhoso, pode adquirir. Como falei aqui do Felipe Medon, quando falei aqui do professor Bazin, as obras são excelentes. Perceba, isso não há problema nenhum. Então, essa opinião amiga ou descompromissada, quando ela é utilizada como estratégia para se aproximar do seguidor por meios informais que não sejam considerados artificiais, é que é o problema. Porque há uma dificuldade de identificação da publicidade patrocinada em relação a determinadas postagens feitas pelo influenciador. E aí vem o problema. Essa falta de vínculo entre influenciadores e fornecedores deve ser entendida como obstáculo para imputar a responsabilidade ou não? Então perceba, meus amigos, eu tenho uma área cinzenta. Essa área cinzenta eu não consigo, de forma clara e objetiva, identificar se aquele influenciador digital está fazendo publicidade ou ele meramente está me dando um aconselhamento que eu posso seguir ou não. Se ele estiver realizando essa opinião desinteressada, esse aconselhamento amigo, zero problema, não é publicidade. Por exemplo, Marcos, eu posso falar para você assim, Marcos, o dia que você voltar aqui em Belo Horizonte, você tem que ir lá no restaurante do meu amigo, chefe Gabriel, no Homilia, lá perto da Casa de Faleiros. É um restaurante maravilhoso, comida mineira da melhor qualidade. Eu estou te dando um aconselhamento. Será que eu estou moldando a sua opinião? Mas você que não conhece, talvez, tão bem aqui Belo Horizonte, Marcos, pode ouvir esse aconselhamento e falar: vou lá conhecer. E é do lado da Casa de Faleiros mesmo, vou lá e passo uma visitinha e tomo um café. Outra coisa é você perceber que eu estou sendo patrocinado. Entenderam? Então, essa área cinzenta é a grande dificuldade de identificação se é publicidade ou não. Aí, Marcos, você pode pensar assim: e como é que eu faço então, Michael? Nós teremos que analisar a atuação do influenciador digital. Aí nós teremos que desnudar a sua rede social e analisando as postagens e verificando como é que ele atua dentro daquele segmento específico. Realmente ele tem o costume, Marcos, de parar lá de manhã e falar: nossa, esse café aqui é maravilhoso, ótimo, indicou, problema nenhum. Nossa, esse restaurante é muito bom. Agora, se você começa a ver que ele começa a postar o restaurante, começa a postar o chefe, começa a postar e fazer encaminhamentos dentro do Instagram, começa a ficar um pouco mais complicado. E aí, analisando essas redes sociais, você verifica que num dado momento ele faz isso muito inocentemente, às vezes o fornecedor vê que ele está fazendo, o fornecedor contrata. E aí você começa a ver que ele muda o modo pelo qual ele perpassa as postagens. Isso é difícil, Marcos. Você imagina uma parte para poder fazer essa análise e para o Poder Judiciário ainda mostrar isso. Então, assim, há uma dificuldade muito grande nessa questão. E há uma outra questão. Olha, nós podemos ou não imputar responsabilidade civil a esses influenciadores digitais quando os mesmos realizam publicidade ilícita no mercado de consumo. É engraçado, né, Marcos? A gente partiu de uma análise que era, lá nas celebridades tradicionais, a ideia central é que a posição majoritária era que eles deveriam responder, quando muito, com responsabilidade subjetiva. A tese minoritária, que é até do Jorge Cartesini, ex-ministro do STJ, já falecido,
era uma responsabilidade objetiva fundada numa série de questões que ele levantava dentro do âmbito do CDC, como, por exemplo, quebra a boa-fé objetiva, a questão de legítima expectativa. Esse patamar que foi desenvolvido na jurisprudência do STJ, ele foi surtido quando você pensa em responsabilidade civil dos influenciadores. A posição majoritária dos meus colegas, professores, pesquisadores da área dos influenciadores digitais, é que essa responsabilidade ela deve ser objetiva, fundada na teoria do risco, fundada lá em preceitos normativos, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor. E a posição minoritária ficou que a responsabilidade deveria ser subjetiva. Então, nós temos, assim, uma posição muito minoritária na doutrina falando de responsabilidade subjetiva e a posição majoritária falando em responsabilidade objetiva que funcionaria de forma mais adequada. Para quem pensa que a responsabilidade civil ela deve ser subjetiva, entende que a teoria do risco ela não pode ser aplicada da mesma forma aos influenciadores e aos fornecedores. Ou seja, tão somente os fornecedores responderiam pelo risco assumido, porque os influenciadores são meros representantes. Nós não teríamos um fundamento apto a embasar a questão da responsabilidade objetiva. Então, eles vão defender a tese que os influenciadores não podem assumir responsabilidade idêntica do fornecedor, que meramente anunciam o produto ou serviço, que eles não possuem conhecimento técnico nenhum para avaliar. Fato objetivo, essa tese havia lá também com as celebridades tradicionais. Mas por que você vai anunciar, Marcos, produtos tóxicos se você sabe que tem um risco? Por que você vai anunciar bets se você nunca utilizou ou não sabe o risco que aquilo está sujeito? Há uma discussão, né? Se o influenciador deveria buscar conhecer o produto ou serviço que ele está anunciando ou não. Ok, é discutível. Mas perceba, então o influenciador ele meramente só recebe ordem, cumpre. Deveria responder tecnicamente nem subjetivamente, o que ainda há um posicionamento que tende assim, que não haveria nenhum tipo de responsabilidade, o que nós entendemos que ele está descontextualizado com os avanços da responsabilidade civil na contemporaneidade. Ora, então, e se eu falar ou pensar em responsabilidade objetiva? Essa corrente que hoje passa a ser considerada majoritária na doutrina e na jurisprudência tem, muito vagamente, mas vem sendo absorvida, ela vai entender que se aplica a teoria do risco aos influenciadores. Há uma série de fatores, mas eu vou levantar alguns. Por exemplo, eu defendo, Marcos, e penso que é possível você tracejar uma argumentação que trabalhe a quebra, a ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança. Estabelecendo lá a teoria da confiança, a responsabilidade civil pela confiança, lá do Carneiro Fraga, se você quiser trabalhar, ou, como brilhantemente você trabalhou lá no seu livro, né, a responsabilidade pela quebra da boa-fé objetiva. E aí, fundado em quê? Nós estamos falando de preceitos novos de ordem pública e interesse social. O CJF ele já tem enunciado no sentido de também poder compreender que essa quebra de norma de ordem pública atuaria no sentido de atrair a questão de imputação de responsabilidade. A gente tem que pensar que quando a gente pensa em influenciador digital, há uma ideia de proteção das legítimas expectativas do consumidor, que é criada pela informação veiculada pelo influenciador, ou seja, a ideia de credibilidade. Você só está adquirindo produto e serviço, na maioria das vezes, porque aquele influenciador tem um alto grau de mudar, ou moldar, melhor dizendo, o seu hábito de consumo, o seu comportamento no mercado de consumo. E você acredita que aquilo que ele está a te falar é realidade. Então, você pode trabalhar aí a proteção das legítimas expectativas despertadas no consumidor pela informação veiculada de forma indevida pelo influenciador. Ora, há também a questão da obtenção de vantagem econômica pelo influenciador, com as atividades promovidas na sua plataforma digital.
Nós estamos falando da situação na qual ele obtém vultosos lucros sem nenhum tipo de imputação ou responsabilidade pelos danos que ele está causando. E para acabar, Marcos, uma questão também que é importante, trabalhada pelo Leonardo Bessa, hoje, se eu não estou enganado, é o desembargador federal no TJDF, que é a questão do fornecedor equiparado. Ou seja, ele concebeu lá em 2007 uma teorização para trabalhar o fornecedor equiparado em algumas situações de banco de dados, por exemplo. E ele entende, e essa tese a Claudia Lima Marques foi trabalhando, desenvolvendo também, que era possível, quando você tem alguém que atua como intermediário numa cadeia de consumo, levando ou atuando perante ao consumidor, como se o fornecedor fosse, que ele passasse a ser equiparado a fornecedor e, eventualmente, pudesse ser responsabilizado. Também é uma ideia. Nós até conversamos isso uma vez com o Catalã. O Catalã não é muito afeto a essa ideia, não. Eu até, quando eu fui escrever, eu pensei muito naquilo que o Catalã falou. Eu apresentei a ideia, coloquei prós e contras da mesa, mas eu acho que é uma questão para se pensar. Bom, e ainda por fim, o que tem? A doutrina vem entendendo a possibilidade de você atribuir responsabilidade objetiva tanto ao influenciador, perdão, solidária ao Isso. influenciador e fornecedor por aquilo que eles estão a realizar no mercado de consumo. É só a gente pensar, grosso modo, em conclusão, que o Marcos já está aqui, já tomei muito tempo de vocês. Pensem, nós temos necessidade de proteção do vulnerável e hipervulnerável no mercado de consumo. Nós temos um arcabouço que é possível construir uma responsabilidade civil objetiva e solidária aos influenciadores por essa falta de informação ou por informações deturpadas em plataformas digitais, quando a finalidade é a promoção de publicidade ilícita. Então, a gente pode construir um arcabouço. Eu não estou falando que é algo definitivo, entendeu, Marcos? Eu tive a possibilidade de estar num debate outro dia com um influenciador e um outro professor. Eu falei: olha, nós estamos aqui lançando ideias. Eu estou disposto a ouvir o outro lado, a tentar mudar de opinião, se tiver, mas eu acho que é possível você construir um arcabouço jurídico que premie atuações éticas, fundadas na boa-fé objetiva, na observância das legítimas expectativas e até que observe a função social dos contratos, que vem sendo diuturnamente descumprida pelos fornecedores que fazem análise econômica do direito em determinadas situações, por exemplo, no âmbito contratual, quanto no âmbito de publicidade pelos influenciadores digitais. Mas essas eram as ideias centrais que eu queria falar, Marcos. Já falei demais aqui, eu só tinha 20 minutos, Não, meia hora, eu já falei você, demais. Fique à você vontade aí. deixou o pessoal vidrado e eu ainda quero abusar da sua boa vontade, amigo, para focar nos pontos aqui, antes de perguntar se o pessoal que estava assistindo quer fazer uma pergunta para você. Primeira coisa, foi excelente que você deu um panorama para a gente. Eu vou pontuar algumas coisas. Você começou tratando da hiperconexão e você voltou para o tempo da pandemia e a pergunta que você fez é se você ainda tem vontade de sair para comprar alguma coisa. Essa questão mudou as nossas relações de um jeito e hoje aqui na minha cidade a gente começou a ter uma coisa que você não via antes, que são dark kitchens. O que é que vai acontecer? Você não precisa ter um salão de restaurante, mesas, cadeiras, pratos, garçons. Você pode ter uma cozinha que vai trabalhar com delivery. Vai sair muito mais barato para você, tá certo? Porque talvez não justifique o que você vai gastar para você ter um espaço para receber as pessoas presencialmente. Então, veja, a nossa maneira de consumir mudou. Mudou. E se nossa maneira de consumir mudou, a gente vai se adequando a essa situação. Dentre as coisas que você colocou aqui, você fez uma comparação com a década de 80, 90 e 2000, que é a década das celebridades, tá? É o período das celebridades, com o período dos influencers. A gente tem um grupo que eu acho que mistura as duas coisas, tá? Sim. Então você tem pessoas que são celebridades e influencers, alguns cantores, alguns apresentadores, etc. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você acha que eu posso considerar celebridade gênero, influencer uma espécie de celebridade, ou nós estamos falando de dois grupos diferentes? Você chegou a ler alguma coisa, pesquisar isso quando você estava escrevendo? Como é que você enxerga isso? Por exemplo, todo influencer é uma celebridade, nem toda celebridade é uma influencer. É gênero e espécie, ou a gente tem dois gêneros diferentes?
O gênero celebridade e o gênero influência. Como é que você vê isso? Essa é uma boa pergunta, Marcos. O que que acontece? Quando a gente estava fazendo esses levantamentos, há uma dificuldade muito grande, porque às vezes você identifica de forma equivocada algumas questões. Vamos começar lá só para você entender. Gustavo Lima, meu conterrâneo aqui, de Minas, e conhece Marcos? Hein? E o Gustavo Lima é conhecido aí pela música dele, aqui no interior de Minas, ele faz diversos shows. E, inclusive, envolvido agora com casos de aposta, bets também, ele enredou-se para esse mercado. E o que que acontece? Quando ele foi denunciado ao CONAR, lá nos idos de 2021, no auge da pandemia, quando Uma live no né, YouTube não envolvendo é a live, bebida. mas eu estou lembrando, é o nome, Fica em Casa, que era da, não é a Brahma, não, é a holding, é a Ambev, Embev. Ambev. Quando a Ambev fez aquele movimento, fica em casa, vem assistir as nossas lives, ele fez uma live e durante a live ele deixou a live aberta para qualquer pessoa, criança. Ele não fez advertência. Então, assim, não havia um controle rigoroso de quem deveria assistir a live. Então, os critérios ligados à publicidade, principalmente de bebidas, não foram observados. E as pessoas não conseguiram entender bem por que que o Gustavo Lima estava sendo repreendido pelo CONAR. Ele foi advertido na época, tá? O Gustavo Lima foi enquadrado enquanto influenciador digital. Mas o Gustavo Lima nunca foi influenciador digital. Porque quando você vai olhar a atuação, aí vem a sua pergunta, a atuação do Gustavo Lima, ele é uma celebridade, ele é um cantor tradicional, igual o Roberto Carlos, percebe? Perfeito. Então, mas as pessoas não conseguiam entender. Então, quando você olhava para a análise do CONAR, o CONAR também não entendia. Pegou falando de live, quando ele está em live, está na internet, todo mundo acha que é influenciador. Daí aquela ideia de critérios que eu falei lá atrás. Então, nem toda celebridade vai ser enquadrada enquanto influenciador. Nós criamos um critério que é o seguinte, Marcos, nós entendemos que são pessoas que têm atuações díspares, distintas. Então, São, eu tenho ali a são duas, celebridade, são dois exato, gêneros diferentes. isso, celebridade Bom, tradicional, e eu posso falar aqui, se eu quiser falar dos influenciadores digitais ou web celebridades. perfeito. Celebridades hoje, o ambiente virtual que eles estão. Mas a atuação é bem diversa. Quando eu falo de uma celebridade tradicional, ele não é produtor de conteúdo. Aquela celebridade tradicional, ele trabalha prestando serviço para fornecedores que vem todo um roteiro, todo estabelecido. Então, Marcos, eu tenho que seguir o roteiro. Eu não tenho capacidade de sair fora, eu não estou autorizado a sair fora, eu não posso inovar. Influenciador digital, não. Deixa eu complicar agora. Já que você está atualizando o livro, para lhe dar Mas umas só para não, ideias. só para não Não perder perder o tempo, posso foco. falar 30 segundos. Isso era a ideia central. Só que o que que a gente percebeu na pesquisa, e foi o que você verificou? Determinadas celebridades tradicionais, Sobrepõe. percebendo a potencialidade, se sobreporam. E aí eles passaram a ser, eles eram celebridades, se tornaram influenciadores digitais. Por exemplo, são os mega influenciadores. Olha o Dwayne Rock, o The Rock, Dwayne Rock, eu acho que é The Rock o nome dele mesmo. É o Mas The pode Rock ser. do cinema. Pegue uma Ivete Sangalo, A pegue uma Ivete Xuxa, Sangalo, pode pegar, vamos certo? pegar a Ivete Sangalo. Selena Gomes, eu vou te pegar um melhor Perfeito. ainda, que tem lá a série. Por exemplo, ela é uma atriz famosíssima. E o que que ela percebeu? Capacidade de agregar a sua atuação enquanto celebridade com influência. Ela se conectou e ela tem as duas vertentes. Mas vamos lá. Esse é o Eu, problema. eu preciso estar numa rede social para ser influencer. Deixa eu lhe fazer uma pergunta específica. A gente tem hoje um universo para jogos online que muitas vezes não são percebidos como redes sociais tradicionais. Enquanto você está Sim. online jogando, você consegue interagir com as pessoas ali naquela plataforma. Mas o jogo terminou, aquela conversa vai desaparecer na maioria dos formatos. Para você, vamos dizer o seguinte, o ecossistema, o ambiente do influencer é a rede social, tá? Ou eu posso ter influência independente da rede social?
Eu penso que o ecossistema central são as redes sociais. Você falou dos games, falou, foi em cima. Nós temos uma série de redes ali, que não são bem redes sociais, mas que funcionam conectando redes de jogos. E ele está lá Perfeito. dentro, jogando com outra pessoa, ele está transmitindo ao vivo, se ele quiser, jogos, e ele está influenciando diretamente. Acabou o jogo, ele desliga e vai embora. E ó, você Por fez, exemplo, você, fala, você fez o exemplo, deixa eu dar o exemplo. Você fez o exemplo da celebridade que vira influencer. Mas vamos pegar a possibilidade do influencer acabar virando celebridade ou virar outra coisa. Aqui eu quero fazer referência às Olimpíadas agora e à Cazé TV. Se eu volto sim, no tempo, 5, 6 anos atrás, e pergunto quem é Cazé, tá certo? Então, veja, o nome da pessoa natural virou uma pessoa jurídica, tá certo? E uhum, virou um portal, virou outra coisa, que sim, já não é mais, como é que chama, uma pessoa natural influencer. Concorda comigo? E o que eu gosto da sua sim, ele exposição é que já você diz passou isso. assim, ó, eu posso ser pessoa natural, eu posso ter influência pessoa jurídica, mas ou o influencer é sempre Sim, uma nós já pessoa temos uma. natural. Não, foi em cima também. Nós temos uma série de marcas que são influenciadores. Red Perfeito, Bull, Red Bull, perfeito, Marcos. A marca, perfeito. ela tem um alto grau de influência. Diversos canais no YouTube, Instagram, Facebook, até TikTok. Você entra lá, a capacidade da Red Bull influenciar é enorme. E aí você foi bem de novo. A Red Bull hoje Quando é o você que era a fala Benetton na década de 80. O pessoal aqui da sala não vai nem saber o que a gente está isso, discutindo aqui, mas não, não vai procurem não, a mas Benetton para é vocês verdade. entenderem o que a gente está conversando. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu não preciso nem ser pessoa, porque, veja, eu não estou falando de seres inanimados e de inteligência artificial, estou falando nascituro. E hoje está proliferando, tá, os Sim, perfis dos nascituros. E aí, você veja só, quando você usou o Virgínia, exemplo da é a Lu, do Virgínia. Magalu, tá? Então, veja só, a influência é o personagem, é a Lu, do Magalu. Mas, na verdade, ela pertence ao portal. Tá? Eu sou, o influencer Magazine é o meu Luiza. cachorro, o influencer pet, mas eu sou dono do cachorro. Então, a gente vai ter uma situação que o influencer é a pessoa que produz o conteúdo e, às vezes, é alguém que tem alguma relação indireta com a coisa que acabou gerando o interesse das pessoas. Estou errado nesse sentido? Sim, sim. E até tenho mais uma questão que eu queria colocar na sua fala. E quem responde? Perfeito. Era onde eu queria chegar. Você Agora, a entendeu? Alexa e a E, Siri e são influências, mano? Ô, Marcos, me fizeram essa pergunta com a Alexa uma vez. Eu penso que não. Mas para Também. e pensa. Você está na sua casa e fala assim, por exemplo, hoje, Siri, hoje, vamos pegar a Alexa. Alexa, me indica aqui uma pizza em tal lugar em Belo Horizonte. Ela vai lá, faz a indicação, você olha e fala, muito bem, pode comprar. Será que está dentro daqueles critérios? Mas aí tem a questão, que é uma característica central. Não tem produção de conteúdo. Bem, Você entendeu? A indicação. Ainda não, né, Marcos? Porque daqui a pouco já tem, Marcos. Eu agora não vou lembrar de cabeça qual é o país, mas ele está ali na Escandinávia, que já tem uma influenciadora de IA. Ela foi criada, gerada toda em IA, que ela exatamente já está livre, Marcos. Então, ou seja, ela trabalhou com LLMs, aqueles sistemas de linguagem em larga escala, ela uhum. já teve treinamento e está lá, funcionando. Então, você imagina, Marcos, que hoje, qual é o estado da arte da IA? Você imagina que mais 5, 10 anos, se a gente pensar que a IA está funcionando sozinha e fazendo tudo sozinha, Marcos, ela vai ter capacidade. Hoje ela já está produzindo conteúdo. A gente pode discutir se o conteúdo é lícito, é ilícito, é quebra de direito autoral, não é. Nós estamos ofendendo direitos da propriedade industrial, direitos autorais, propriedade intelectual, técnico digital, né? Que o Uhum. Alexandre, o professor Alexandre lá de Portugal fala, mas acho que ainda Siri e Alexa não. Mas o futuro está muito próximo para isso, tá, Marcos? Eu acho que quando a gente É fala do. assustador o desenvolvimento. Porque quando você fala de assistente pessoal, você está falando de aplicação de sistema de inteligência artificial, você está falando aí de perfilização, você está falando de incentivo ao consumo, você está falando de profile, você está Sim. falando em mudança de comportamento, tá certo? Que no final das contas, talvez a finalidade seja a mesma, mas atingida por uma maneira diferente. Mas eu quero pegar o gancho que você. Às Você vezes perguntou. até mais singela, sem ver. Sim, perfeito. E às E aí, vezes até veja, sem saber. e aí, veja só, você estabeleceu critérios aqui, quantidade de seguidores, engajamento, influência sobre os seguidores.
E quando você falou de atuação em nicho específico, uma coisa que sempre me impressiona é o seguinte, ó, uma pessoa normalmente é celebridade porque ela se destaca com alguma habilidade. Tem uma voz muito bonita, dança muito bem, é Uhum. um excelente ator, atriz, escreve. Então, normalmente, a pessoa se destaca porque a pessoa tem conhecimento ou habilidade. Mas a gente tem uma gama de influência que não se destaca por absolutamente nada. Não agrega Nada. nenhuma excepcionalidade para aquela situação. E é isso que me impressiona, tá certo? Então, veja só, não tem formação técnica, não tem nenhuma habilidade física, mas tem carisma, tem empatia e consegue, a partir daí, se desenvolver em relação a esse assunto. E aí eu vou chamar a atenção para as crianças nesse aspecto, tá? Porque as crianças estão em formação. Então a criança é simpática, a criança fala direitinho e a criança começa a arrecadar dinheiro. Marco, eu estou orientando, pesquisando como é que deve ser a destinação da remuneração indireta das crianças. Porque no final das contas, o perfil é das crianças e tem pai e mãe que para de trabalhar para produzir os vídeos como você colocou aqui, tá certo? Você já Ah, chegou com a pensar certeza. sobre isso? Se a gente consegue estabelecer uma linha e dizer o seguinte, olha, se o nicho é de influência mirim ou de influência adolescente, os pais não deveriam ter acesso aos recursos disso, tá? Porque tradicionalmente a gente tem adolescentes que são modelos, a gente tem crianças que são cantores ou que são atrizes, atores, e que os pais acabam se beneficiando Sim. ou gerindo dinheiro em benefício próprio. Só que agora você tem uma quantidade muito maior em relação a isso, tá? Então, o que é que você acha? O dinheiro é do influencer ou o dinheiro é dos pais? Ou deve É, ser tem, da criança? deveria ser da criança. Até a lei francesa tentou resguardar isso. Até uma determinada época, eu não lembro agora se é 16, os outros agora eu não me lembro de cabeça, mas ele regulamentou, falou, ó, até ali esse dinheiro vai ser depositado, essa pessoa vai ter acesso a ele depois. O grande problema, eu acho que é o caso da Emanuele. Ou Emanuela, agora eu não lembro daquela atriz da Globo, você acompanhou, Perfeito, Marcos? Que ela perfeito, brigou com os pais, perfeito. foi aduzido que os pais estão utilizando o patrimônio dela. Aquilo é um exemplo. Ela não é uma influenciadora, mas ela é uma atriz. Tinha lá uma pessoa jurídica que era controlada pelos pais e eles brigaram pelo controle do capital. E Porque aí, isso, se você for pensar em hum, influenciadores, pode falar, Marcos. não, o que eu queria mostrar ao pessoal que está assistindo a gente é que a gente começa discutindo influência digital e a gente tem interconexão com direito de família, com proteção de criança e adolescente. A gente tem Uhum. interconexão com direito empresarial. E aí, já que você falou da França, a minha próxima pergunta, Michael, é o seguinte: você na pesquisa, Trabalhista. tá, Trabalhista, trabalhista, Marcos. você na pesquisa menciona a experiência de vários países. Queria que você destacasse duas ideias que você encontrou na legislação, que já existe disponível, que lhe chamaram a atenção e você acha que pode ser útil aqui. Por exemplo, você acha que a legislação francesa cabe no nosso modelo de regulação? Você acha que a gente está caminhando para um lugar diferente em termos de regulação? Tem mais alguma legislação lá fora que lhe chamou a atenção? Tem. Eu acho sim, Marcos. A França já aprovou mais uma legislação depois disso. Aquela de 2020 é a paradigmática, que foi a primeira tentando regulamentar a atuação dos influenciadores mirins. E os critérios são bastante razoáveis, sabe? Então, assim, coloca que você vai trabalhar em determinado horário, a pessoa tem que estudar, o capital tem que ser resguardado. Ou seja, os pais podem até ter controle daquilo, porque eles têm controle sobre a O controle criança. editorial é dos Mas eles têm que pais. prestar conta sobre aquilo. Perfeito. Sim, mas eu estou falando assim, o controle da questão econômica. Até um dado momento, isso está na mão está na mão dos pais. Aqui a gente Perfeito. pode pegar o caso da MC Melody. Não sei se você conhece, que Lembro, atualmente é chamada de lembro. Melody. Uhum, Pois é, que perfeito. casos, já teve problema com MP, até foi MP daqui, Tá, inclusive, isso, ligados à isso. hipersexualização. O pai dela que controlava todo o patrimônio. Hoje ela já está quase, eu acho que ela está para fazer 18 agora, então aí já está mais tranquilo, mas até então ela era uma criança. Aí Meu vem a amigo, questão que você está falando, aí eu vou lhe pode colocar falar. duas questões para poder perguntar, e o pessoal que está assistindo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa,
Inclusive, a Mas é minha só para mim última. não esquecer, senão Ah, eu fica vou tranquilo. passar, eu vou esquecer. E a minha última pergunta, vou linkar com umas discussões que a Gabriela andou pesquisando e ver se ela quer perguntar alguma coisa. Quando você fala dos modelos de responsabilidade, uma preocupação que eu tenho é o seguinte: veja, na legislação que está tramitando no Congresso sobre inteligência artificial, um dos critérios para você usar ao mesmo tempo na lei responsabilidade subjetiva e objetiva é o tamanho do risco, a quantidade de pessoas atingidas. E aí você propõe na sua pesquisa separar um nano influenciador, tá certo, de um mega influenciador, vamos resumir Ah, desse jeito. E aí a minha pergunta é o seguinte: faz sentido usar a mesma régua da responsabilidade, o mesmo nexo de imputação para o Cristiano Ronaldo, tá certo? E para o seu Zé da padaria, que é uma influência local, tá certo? Naquele município dele de 5 mil habitantes. Eu queria te ouvir em relação a isso. Se você acha que a gente deve considerar, tá, o tamanho, tá, a quantidade de seguidores ou algum critério para você distinguir o modelo de responsabilidade que a gente vai usar, amigo. peraí, Marcos, só para anotar isso aqui. Anote que fase de atualização de livro a gente tem que pegar as ideias, senão vai embora e você, e É por você isso eu que eu tô, esquece. é por Anote, isso que eu tô anotando. anote. Gabriela, eu estava pensando no seu texto de AstroTurf, se você quer fazer alguma ligação com o que está aqui. Então, o que é que eu vou fazer? O Michael me responde e eu vou abrir os debates, pedindo que você faça alguma colocação. Porque eu acho que, como ele abriu muito o escopo do Digital Influencer, eu acho que o que você traz de AstroTurf pode vir para cá também, já que ele colocou uma pessoa jurídica dentro da categoria. E aí, para o pessoal que não conhece o contexto, o conceito, eu vou pedir que você apresente o conceito e depois faça uma colocação para o Marco. Mas, Marco, você estava anotando, eu estava lhe perguntando sobre o modelo de Vamos responsabilidade. lá. Veja, a gente vai na É. contramão Deixa do eu só que falar. o pessoal da IA está fazendo. Só uma provocação aqui. Vamos lá. Só para. Não, tranquilo. É só para lembrar duas coisas que você me perguntou no direito comparado, o que que dá para aplicar. Uma é a legislação Sim, francesa. perfeito. É essa de cuidar de influenciadores, porque nós não temos nada. O projeto de lei nosso está É, parado no Congresso. E ele é muito singelo. Só para fazer uma crítica, ele é mais ou menos o que o CONAR fez com o Guia de Influenciadores. isso. Muita gente acha que é um avanço. Não, não é. É uma análise é muito singela e, em alguns pontos, deixa de dar o devido tratamento. Então, há críticas em relação a isso. Há uma outra legislação, que também é bastante interessante, que é Califórnia, dos Estados Unidos, que é a questão de filtros. A França também criou uma legislação ligando a isso. Para você dizer, Espanha também já regulamentou isso. Para você retirar filtros. Eu sou obrigado a identificar se aquela publicidade que está sendo feita, os filtros estão sendo colocados ali, entendeu, Marcos? Que eu posso estar produzindo publicidade discriminatória, publicidade enganosa no mercado de consumo. Então, se você for utilizar filtros, que o que está acontecendo, Marcos? Imagina que eu tenho uma influenciadora que está lá trabalhando, funcionando, e ela está maravilhosa, só que ela está usando filtro para tudo que ela vai fazer. Aí você tem uma criança que está olhando para aquilo e fala assim: eu tenho que ficar maravilhosa com ela. Como que ela faz? Produto X, produto Y. Entendeu? E aí você vai descobrir que aquilo na realidade não existe. É só uma publicidade. Então são duas relações interessantes. Quanto a essa sua pergunta, eu achei extremamente pertinente, Marcos. Eu não tinha parado para pensar no critério até da questão da estratificação de responsabilidade, porque a Europa pensou nisso inicialmente, a gente trouxe isso para cá. Eu tinha até discutido algumas coisas semelhantes com Faleiros e com Medon, mas assim, eu não tinha parado para pensar nisso que você está falando, de que a imputação de responsabilidade que eu estou a propor a atribuir o Cristiano Ronaldo é a mesma do seu Zé lá da esquina, que é um micro, vamos pegar nem um micro, um nano Mano, influenciador que tem menos de 1.000 seguidores, que ele tem uma atuação ali num bairro, numa região específica de uma cidade, percebe? Bom, Marcos, sim, a grosso modo, eu entendo eu entendo a lógica de trabalhar a IA, porque os riscos estabelecidos lá são de escalas bem diversas, percebe? Eu não sei se aqui o nosso risco está em escalas diferentes, ou se a questão deveria ser analisada pelos danos que podem ser produzidos, entendeu? perfeito. Talvez analisar
só pela perspectiva do risco, não seja o mais adequado. Mas aí eu cairia no dilema que você está falando. Se eu não vou pelo risco, eu tenho que talvez analisar os danos. Porque pensando nos danos, eu posso pensar numa imputação de responsabilidade para eles de acordo com o dano produzido. É porque eu ainda não parei para pensar mesmo nisso, não, mas é interessante. Agora, olha o problema. Se eu pensar no risco do Cristiano Ronaldo, ou pensar no risco do seu Zé de disseminar a informação, um tem maior capacidade de pulverizar a informação. Você concorda? Concordo. Consequentemente, ele pode produzir até mais dano. Mas eu não sei se o risco é o critério adequado, sabe, Marcos? E, Eu ó, não tinha parado para pensar nisso, na não. mesma linha, para você pensar, no anteprojeto de reforma do Código Civil, no novo livro, que seria o livro de digital, eles estabelecem É, um patamar. Plataformas que atendem mais de 10 milhões de pessoas e plataformas que atendem menos de 10 milhões de pessoas. Esse número de 10 milhões não é difícil de ser atingido por muitos influencers que a gente tem aí, tá certo? sim. Então, o que é que eu tenho visto? Eu tenho visto no Congresso uma legislação de IA que está estratificando a responsabilidade, eu tenho visto uma discussão no anteprojeto que está estratificando a responsabilidade, e a questão é se a gente vai convergir para esse modelo ou não, tá certo? Então, o que é que você fez? Eu acho que você fez muito bem. Você apresentou, você disse assim, olha, eu tenho esses modelos disponíveis e esses modelos podem ter, cada modelo tem vantagens e desvantagens. Vamos colocar aqui e você não está fechando questão em nenhum modelo específico. Eu acho que a gente precisa amadurecer essa Não. discussão, tá certo? E eu acho que a gente vai continuar conversando sobre isso. Agora, se você me permitir, eu vou puxar a Gabriela aqui para a conversa. Michael, Vai lá. os livros da gente, dos projetos de direito e tecnologia, vão sair no final desse mês. No final desse mês, a gente Coisa deve ter aí boa. 2 livros novos, tá certo? Num dos livros, Gabriela tem um texto bem interessante. Então, Gabriela, seja bem-vinda, a palavra é sua. Por favor, tá certo? Faça o contexto para a gente, como é que você liga, o que você está pesquisando com o que o Michael estava conversando com a gente. Boa noite, gente. Eu vou Boa fazer uma noite. consideração muito pontual, porque eu acho que o professor Michael já explanou assim muito do que a gente queria ouvir hoje, né? E eu queria inicialmente parabenizar pela exposição. Eu gostei bastante e eu acho que é muito pertinente apontar essas especificidades que permeiam o perfil do influenciador. E por que que ele é diferente de um mero personagem propaganda? Porque ele tem especialmente esse aspecto de confiança, um elo com o público. Então, o influenciador, ele tem uma relação que ela não é estritamente publicitária, que vai muito do que a gente entende dessa hiperconexão. Então, traz também uma reflexão sobre a responsabilidade e os limites dessa responsabilidade. Hoje a gente falou muito sobre a relação do influenciador com o público, né, com o mercado de consumo também. E o ponto que eu queria levantar, por um outro lado, é também a relação do influenciador com os patrocinadores. E por que que eu falo sobre essa relação, né? Porque a gente tem visto muitos casos de manipulação digital também. E aí, quando a gente fala de manipulação, a gente tem alguns institutos específicos, como as fazendas de clique, que basicamente são pessoas contratadas para curtir, para comentar, para seguir e forjar o engajamento. E a gente tem o astroturfing também, que é compreendido como um fenômeno publicitário que ele fabrica cenários. Então, muitas vezes é lançado na mídia determinado acontecimento, mas que ele não é verdadeiro. Então, muitas vezes em mídias, blogs, fóruns, sites, isso já é um pouco mais antigo do que as redes sociais, mas ela vem nessa perspectiva de trazer falsos elogios a um produto ou um serviço, ou incluir comentários negativos para determinada marca. E com isso também traz todo um aspecto de concorrência desleal. E aí, o que eu queria trazer, né, e que é que esses institutos, como são institutos que normalmente estão associados, eles também têm muito impacto na desinformação e também na precarização do trabalho, porque as fazendas de clique são situações que o próprio MPT tem começado a prestar muita atenção, porque no Brasil já existem alguns focos específicos e são trabalhos absolutamente precarizados. E a par de toda essa discussão paralela, o que eu queria levantar e perguntar também para o professor Michael é como que ele vê a responsabilidade civil no caso desses influenciadores que se utilizam dessas fazendas de clique, por exemplo, né, que tem essas estratégias de artificialidade.
Porque o fornecedor, muitas vezes, ele contrata um determinado influenciador, acreditando que existe um engajamento virtual, acreditando que ele tem, de fato, um público, uma métrica de rede social, e ele contrata para que aquele produto seja lançado de uma maneira mais, enfim, efetiva. Só que às vezes essa métrica é artificial. Ele pode dizer, eu tive 300 comentários hoje nessa foto e 50 likes e 250 respostas no meu story, mas essas podem ser respostas falsas. E aí, nesse cenário, como é que ficaria essa responsabilidade, né? Como você classifica? Quando até mesmo as interações elas são fabricadas. Eu sei que existe também toda uma dificuldade, às vezes, probatória, de como entender o que é falso, o que é real. Porque, às vezes, o influenciador ele tem um público, mas ele também utiliza dessas estratégias para potencializar aquela ideia de influência. Então, esse era o ponto que eu queria levantar. O artigo que eu estou pesquisando vai ser lançado, né, na coletânea de Direito Civil e Tecnologia. Eu ainda estou amadurecendo o tema porque é muito recente, a gente vê um fenômeno que vem acontecendo na América Latina, na Índia, na Indonésia. No Brasil está começando, mas é tudo muito clandestino, né? Porque as pessoas que fazem isso, elas não querem se identificar, então existe uma dificuldade de pesquisa sobre o tema. Mas tem alguns trabalhos bem interessantes que vêm sendo desenvolvidos, pouquíssimos. Inclusive, essa foi uma dificuldade no meu artigo, porque eu repeti muito o texto do Rafael Groman, porque ele é o único que realmente fez uma pesquisa de campo sobre isso. E aí eu achei que seria necessário trabalhar o texto como ponto de partida, né? Para a gente discutir e ver como tudo isso é interseccional, como está tudo muito relacionado não só para o mercado de consumo, mas até mesmo nas relações empresariais, entre os influenciadores e os patrocinadores, como fica a questão da confiança. Então, acho que seriam essas as minhas considerações por hoje, mas fico à disposição também para a gente conversar mais sobre isso em outro momento. Excelente. Marco, meu amigo, é com você. Deixa eu colocar todo mundo aqui no destaque. Vamos ouvir. Rafaela, prazer, boa noite. Não, eu estou anotando, né, Marcos? Que é aquela história, você vai anotando tudo, até para você analisar o que que você vai fazer ou não. E é interessante, você estava falando de fazenda de cliques, e você estava analisando a responsabilidade sobre a perspectiva do consumidor para o influenciador, mas você analisou também do influenciador para o fornecedor, não é isso? Pegou as duas vertentes? Eu entendi Isso. certo. Isso Porque no caso mesmo. a gente fala muito sobre o mercado de consumo, mas como é que fica o influenciador que ele é desleal com o próprio patrocinador? Essa é Sim. a minha dúvida. Seria o abuso de direito, essa responsabilidade contratual, pré-contratual, subjetiva, objetiva? É isso que eu queria ouvir mais. É, assim, se a gente for pensar que o fornecedor contrata o influenciador do mercado de consumo, então vamos imaginar que ele tem lá um contrato de prestação de serviço. Você vai fazer tantos cliques, você vai fazer tantas postagens por semana, vai atuar em determinada rede social, vai fazer repostagem de conteúdo, você vai produzir o conteúdo X durante um determinado período. Então, a gente estabeleceu ali a relação jurídica contratual, então eu penso que a relação jurídica vai estar no campo contratual. Aí, em relação a ele, está tranquilo. Aí a gente começa a pensar, e aí eu fiquei pensando aqui, a gente vai estabelecer um critério de responsabilidade subjetiva, no qual eu teria que demonstrar a culpa do influenciador se ele quebrou as cláusulas contratuais daquele contrato. Mas eu acho, Gabriela, mas aí é um achar, tá, Gabriela? Pensando no que você falou, que eu poderia construir também uma saída por quebra de confiança e boa-fé objetiva. Eu contratei o fornecedor de produto e serviço. Ele sabia quais eram as diretrizes contratuais que ele tinha que cumprir. Ele me levou a uma legítima expectativa de que ele tinha um determinado número de seguidores. Esse número de seguidores tem lá, por uma apuração de dados, que ele detém uma capacidade de repostagem ou de engajamento real quantificável. Isso tem plataformas que quantificam isso, e na verdade esse dado é falso. Tecnicamente, me parece que ele quebra a legítima expectativa diante da contratação do fornecedor. Eu acho que é possível você sustentar a imputação de responsabilidade sobre o viés objetivo. Eu acho, Isso Marco, sem atribuir para ele. Fala, Marcos. eu acho que Gabriela sugeriu para Marcos, você um capítulo novo. Marcos, Está ouvindo?
Não, quando você foi falar, deu uma travada. Ó, eu acho que Gabriela sugeriu para você um capítulo novo para a próxima edição do livro, Eu porque anotei o aqui. seu foco foi as responsabilidades do influencer para o seu público, tá? Mas aí eu acho que você tem aí outra avenida para você abrir aí para você estudar, que é a relação entre o influencer e o fornecedor. E o que tem acontecido às vezes que eu vejo é o seguinte: o que é que impede o Túlio de pegar alguma coisa numa loja e decidir fazer um review e ser um review às avessas, ou seja, ele começa a falar do produto, ele dá informações erradas, mas ele não recebeu nenhum centavo da loja ou do fornecedor. Mas ele quer chamar a atenção do fornecedor porque ele almeja ser o embaixador daquela marca e acaba sendo desastroso aquela situação. Então, você pode ter aí também o fogo amigo, vamos dizer assim, a pessoa tentando ajudar a marca, chamar a atenção da marca e acabar comprometendo a marca de alguma maneira. Então, eu acho que para o livro ficar mais completo do que ele já está, você tem aí uma possibilidade de trabalhar o outro lado dessa equação. Porque a gente está falando de uma relação triangular. Você tem fornecedor, influência e as pessoas. Então, o que está fora do. Imagina o iceberg, o que está fora da linha Sim. d'água é a nossa relação influência com o público. Mas o que está abaixo da linha d'água é toda essa discussão, tá certo? De como é que esses contratos são feitos. O que é que acontece? Gabriela tem 20 mil seguidores e ela vai receber um direct dizendo assim: qual é o seu media plan? Tá certo? E, em outras palavras, quanto é que você me cobra para divulgar um produto, um serviço? E muitas vezes isso é o seguinte: a agência de publicidade recebe X reais do fornecedor para poder ela distribuir entre tantos influências, e acabou-se. E aí o critério é demográfico, o critério é de idade, e aí tem uma série de situações. Mas eu mencionei o nome do Túlio, porque o Túlio está pesquisando uma coisa que você menciona no livro, e eu sei que ele vai querer ouvir a sua opinião. Túlio, entre na Ô, conversa, faça Marcos, uma pergunta. Marcos, você quer completar o que eu falei? Antes do Túlio falar, eu devolvo a palavra eu para queria só você. te dar um exemplo, que essa questão eu cheguei a pesquisar e pegar. O gancho que você Hum, deu aí da Gabriela foi feito na área da moda. Nós hum, tivemos uma. Essa pessoa, ela, em princípio, ela é uma influenciadora da moda, mas ela não começou como influenciadora da moda. E o que que ela começou a fazer, Marcos? Ela começou a pegar produtos de uma marca de grife, não de alto renome, mas uma marca de grife, da área de moda, e começou a utilizar. E ela sempre utilizando e postando, utilizando e postando, utilizando e postando. E o que que ela queria? Que era o que você estava levantando, que o fornecedor verificasse a atuação dela e passasse a patrociná-la. Percebe? perfeito. E aí vem o risco que você levantou. Não foi o caso dela, porque ela tinha um certo cuidado com as postagens, mas ela chamou a atenção, ela conseguiu se destacar e ela passou depois a ser patrocinada por essa marca. Mas há um caso muito semelhante que foi utilizado em que a utilização da marca foi equivocada. E a pessoa que sustentou a utilização do produto da marca acabou gerando prejuízo para a marca. E aí o que que a marca fez? A marca tomou o caminho correto. Você está utilizando indevidamente minha marca e gerando prejuízo ao meu nome, que é de alto renome no mercado. E em momento nenhum eu te pedi para fazer publicidade, eu te autorizei a usar minha marca nesse sentido. Pare sob pena de responsabilização e pagamento dos devidos prejuízos que você está gerando. E aí parou-se. Mas essas duas estratégias que você levantou, uma foi feita desse jeito, ela conseguiu. A outra, como a marca era de alto renome, vamos imaginar que a gente está pensando aqui em Gucci, tá? A gente está pensando, você falou da Benetton, né? Mas a gente está pensando em marcas de alto renome. é, a marca tem que tomar cuidado. Ela tem que ter representação naquele país, ela tem que ter um escritório que vai dar consultoria nessa área tecnológica hoje, porque os movimentos são em diversas áreas. E na área de propriedade industrial, por exemplo, a utilização indevida, você afasta o público. O Sim. público de marcas de alto renome, eles não têm. O perfil ele é muito bem tracejado. Mas olha lá, você desculpa, é só para a Não, gente você tá ilustrar. sendo metódico, tá certo? E tem o último assunto, porque o nosso tempo está chegando ao final, mas eu acho que a gente vale a pena fazer essa última pergunta.
Eu vou deixar a pergunta para o Túlio, até porque a pergunta dele faz todo sentido quando a gente fala do final. Diga aí, Túlio, o que é que você está pesquisando para o Michael e qual é a pergunta que você quer fazer para ele? Boa noite, professor Michael. Ei, Túlio, boa noite. O meu desafio é investigar os perfis das pessoas falecidas, né? Ah, Então, é o legal. que eu tenho, uma pergunta, estava aqui imaginando o possível cenário. O influenciador falece e hoje a gente tem mecanismo de inteligência artificial que é capaz de que ele permaneça, aquele perfil permaneça ativo e continue propagando a atividade de influenciador. Como é que a gente poderia, se o senhor teria algum, já teria pensado ou visto alguma coisa, quais seriam os caminhos para traçar a responsabilidade nesse cenário? Tem um livro, não sei se te ajuda, mas é até de um orientando. Eu tive numa banca de mestrado, acho que foi na PUC Minas, é o orientador da Fatinha, Marcos. Depois até eu te Uhum. mando. Eu Tá. pego lá direitinho com a Fatinha e talvez te ajude. Ele publicou esse livro recentemente, eu só não lembro onde, que é sobre a ressuscitação dos mortos. Ele trabalhou questões ligadas a direito de personalidade para evitar questões desse tipo. Porque percebam, se eu entendi certo, tá tudo. Vamos imaginar o caso da Elis Regina. Sim, Perfeito. O caso da Elis Regina com a Maria Rita. Né? Nós tivemos lá a Volkswagen, contrata a Maria Rita e fala: Maria Rita, queremos fazer uma publicidade, você e sua mãe, comemoração aqui, os 70 anos no Brasil, se eu não estou enganado, da Kombi. E eles ressuscitaram, né, a Maria. Esqueci A o nome dela, Elis. a Elis Marcos. A Regina. A Elis. Elis Regina, exatamente. E aí, se pergunta o CONAR, analisando até a decisão, ela não foi, ela foi publicizada, mas você não tem ainda o inteiro teor. Mas o que que o CONAR viu? Olha, ela estava fazendo o que fazia antes, tinha autorização pelos familiares, então eu não estou vendo dano imediato ao público consumidor. Mas será que não tem, não? Pensa, Marcos. O Marcos é, por exemplo, um fiel fã da Elis Regina. E vê a Elis Regina lá, dirigindo a Kombi. Será mesmo que aquilo ali não gera nenhum tipo de influência àqueles que estão? Porque nós pensamos ali numa atuação que está coerente com aquilo que ela fazia, cantar. Mas imagina se eu começo a fazer isso de outra forma. Por exemplo, eu podia colocá-la fumando. Vamos imaginar que esse não era um ato que ela tinha. E aí? Gera responsabilidade? Não gera? E aí a gente fica pensando, né, Marcos? Eu vou ter que resolver tudo lá no campo da herança digital? Ou eu vou ter que ter lá um testamento estabelecendo para essa celebridade? Olha, tem o caso da Madonna, né? Que colocou, por exemplo, em testamento, em vida ainda, que ela não deseja que nenhum holograma seja criado com a sua personalidade, ou com ela dançando. Ela não quer, ela já estabeleceu. O Robin Williams fez até 2020, eu não sei se é 6 ou é 28, está travado o uso da imagem dele para qualquer tipo de forma. Então, assim, mecanismos nós não temos, nós temos algumas saídas técnicas para estabelecer essas questões. Porque o problema todo está como é que isso repercute no público consumidor. O público consumidor pode se sentir até afetado, que foi o caso da Elis Regina, foi denúncia junto ao CONAR. Entendeu, Túlio? Assim, eu acho espetacular o que você está falando. Eu acho que um campo de pesquisa aí é enorme, porque você vai trabalhar com inteligência artificial, vamos pensar na inteligência artificial generativa, né? Gerando essas questões. Você vai ter que trabalhar a responsabilidade civil e hoje o desafio maior é quem é que responde, né, Marcos? Responde o fornecedor que fez a publicidade? Vai responder lá a Elis Regina, que autorizou, que a Volks fala assim, ó, eu fui autorizada pela filha. Mas você gerou dano, talvez, no mercado de consumo. Você levou as pessoas a se comportar de forma diversa por conta daquela celebridade. Então, assim, eu acho que é possível responsabilizar sim, tá, Túlio? Eu acho que esse é o desafio do Agora, a Túlio, boa Michael. pergunta, hein? É, eu acho que esse é o desafio do Túlio. Acho que essa demanda está aumentando muito. E eu fico pensando, amigo, como é que ficaria a nossa timeline de uma rede social se eu fosse cumprir todas as diretrizes de informação? Eu vou ter que colocar lá só anúncio publicitário, conteúdo gerado por inteligência artificial,
pessoa falecida, tá certo? Até você chegar na linha do Aham. anúncio, você já cansou de tantas possibilidades que tem. A gente vai ter que pensar em alternativas para isso. Mas, ó, a noite foi riquíssima. Só tenho que agradecer a você. Eu te pedi para falar 25 minutos, você conversou com a gente o dobro disso. Nada. Depois você ainda foi gentil o suficiente para ficar conosco aqui, tolerando aqui as nossas perguntas, tá? A gente ainda tem alguns colegas na sala que não tiveram chance de se manifestar. Francisco, você quer fazer alguma colocação, por favor? Sim, professor. Eu tenho um questionamento, prometo que vou ser breve. Sei que o senhor não gosta de passar das 9 horas, mas parabenizo o professor pela exposição, cumprimento os demais colegas. Apesar do meu tema ser um tema voltado ao direito previdenciário barra assistencial, eu vejo que a exposição foi bem próxima ao que eu gostaria de abordar em nossa tese. Veja só. O meu tema seria os impactos da inteligência artificial na concessão e manutenção dos benefícios assistenciais. E aí eu sempre tento ver a aula com a intenção de impulsionar o tema. E de acordo com a teoria do risco, eu questiono qual seria o mecanismo de controle e imputação da responsabilidade civil objetiva em razão dessa reverberação dos efeitos da má publicidade de influenciadores ao tentar engajar um conteúdo tendencioso, antiético, para as pessoas vulneráveis. Aí leia-se idosos, pessoas com deficiência de longa duração, impedimento de longo prazo, que é o requisito do BPC. Aí na concessão dos benefícios assistenciais, né? O pessoal conhece aí popularmente como LOAS, que é a abreviação da Lei Orgânica de Assistência Social. Aí eu queria saber também, quem fiscaliza? Seria o CONAR? Porque o CONAR não é um órgão de controle, seria mais uma fiscalização. E quem era o titular de propor essa demanda? E uma segunda pergunta que também que me veio durante a exposição seria se o tráfego pago para impulsionar esses conteúdos antiéticos para captar clientes de forma indevida seria lícito e qual o mecanismo de controle também. Deixa o Mike fazer as anotações dele, tá? Tô notando aqui que a gente vai pensando, né? Enquanto ele vai anotando e pensando, Inclusive o deixa eu STJ, eu colocar. acho que. Vai lá, Marcos, pode falar, Não, desculpa. uma coisa legal, Mike, que eu acho nessa pergunta do Francisco é a seguinte: o que é que eu tenho visto muitas pessoas falarem? Isso, ó, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. E você tem uma Uhum. série de digitais influencers, que, por exemplo, no recorte que o Francisco fez, pode ser alguém que está oferecendo a prestação de serviços para poder conseguir atingir determinado benefício, tá? E aí, veja só, às vezes a postagem que ele está fazendo é absolutamente contra a lei. Ele está prometendo fora dos requisitos de concessão, ele está prometendo, como é que chama, aquilo que ele não pode entregar. E aí, o que a gente está discutindo é o seguinte: a gente está falando de pessoas hipervulneráveis, mas Uhum. esse discurso está sendo utilizado para as bets agora, certo? Então, a gente sabe que o jogo tem limites no Brasil, e você não pode ignorar a legislação penal que trata de jogos de azar. Mas o que acaba acontecendo é que as pessoas normalizam condutas que são contravenção ou condutas que são até tipificadas como ilícito a partir dos influencers. Então, eu acho que ele fez o recorte do INSS e do LOAS, mas a gente poderia utilizar isso para várias situações. Então, eu vou tentar pegar o exemplo do Francisco e ampliar o foco. A discussão agora é a seguinte: a discussão quando o influencer promove um comportamento ilícito, promove um comportamento prejudicial àquela pessoa, tá certo? Abusando da confiança que foi estabelecida, qual foi o mecanismo de controle, o que é que você acha, o que é que dispõe a vítima, vamos dizer assim, para tentar, como é que chama, minorar os danos que ela sofreu a partir daquela atuação do influencer. Eu acho que aí vai atender o Francisco e a gente consegue ampliar um pouquinho o foco da discussão. Como é que você enxerga isso? Se chegasse uma pessoa no seu escritório dizendo que foi vítima de uma influência, tá? Então, que caminhos ela tem? Porque, veja bem, não, tá aberto. O,
Francisco, uma ótima pergunta. Você comentou até do tráfico pago aqui. Eu acho que até o STJ julgou essa semana sobre tráfico pago, se eu não estou enganado. Está separado para leitura. Mas vamos lá, Marcos. O que que acontece? Ele falou: quem controla? O CONAR vai controlar isso? Ele só vai autorregulamentar. Se chegar a denúncia lá para o CONAR, ele vai chamar esses influenciadores, vai chamar o fornecedor e vai abrir uma representação ética e ao final vai falar: Francisco, olha, altere. Pode ser uma advertência, alteração do conteúdo, sustação do conteúdo, mas isso é o máximo que ele vai fazer. Talvez isso não resolva o problema do seu cliente ou da pessoa que está sendo ofendida lá na ponta por esse comportamento ilícito aqui que abusa da confiança. Aí eu vou por partes, tá, Marcos? Se você me permitir. Aí você falou assim: quais órgãos podem cuidar disso? Olha, aqui em Minas, por exemplo, em relação à atuação de alguns fornecedores, eles abriram aqui, eu não sei se tem isso aí, Marcos, eles abriram alguns representantes, eles têm um nome aqui, não é bem representante, Correspondente. correspondente bancário. Você deve ter isso aí. Eles abriram isso próximos a determinados bancos, próximos a determinadas associações de idosos, locais que você concentra uma determinada parcela hipervulnerável da população e começaram a ofertar o quê? No seu caso é o INSS, no caso deles era o financiamento, tá? Utilizando aí a população idosa. Isso depois migrou para a rede social. E aí você começou a ter influenciadores, não mega influenciadores, influenciadores de padrão médio, não. Nós estamos falando aí, às vezes, até de nano influenciadores, micro influenciadores, atuando especificamente naqueles nichos, fomentando o quê? Venha pegar um empréstimo aqui conosco, que você vai se dar bem, é tudo tranquilo, tudo legal. É igual o jogo da Bet, lembra? Mas você falou, mas quem pode atuar? Olha, se você pensar, nós podemos ter o MP, tutela coletiva de consumidor, pode ser feita pelo MP, pela Defensoria, pelas associações de proteção ao consumidor, poderiam estar atuando nesse sentido, porque você tem ali a utilização do mecanismo de marketing de influência para publicidade digital, gerando publicidade enganosa no mercado de consumo. Não é nem que ela é clandestina, não, agora ela é publicidade mesmo, só que ela é enganosa, induz o consumidor a erro. Então, eu tenho como responsabilizar o fornecedor e até um influenciador que sabe ou deveria saber, né, Marcos? Porque não vai adiantar você falar: mas eu não sabia que eu não podia enganar o pobre coitado do idoso. Eu não sabia que eu não podia ofertar para ele 10 empréstimos, não. Eu só faço a publicidade. Se ele vai lá e assina, ele assinou porque ele quis. Não, amigo, ele não assinou porque ele quis. Ele foi levado pelo abuso da confiança, da credibilidade que o nome desse influenciador tem perante aquele nicho a contratar. E aí, Francisco, vamos imaginar, mas o próprio o idoso ou o próprio consumidor que foi lá e foi afetado pela Bet pode atuar? Sim. Por exemplo, eu posso ir lá no escritório lá do professor Marcos contratá-lo e ele vai mover a ação de reparação civil por dano moral, dano material, por os eventuais danos, prejuízos que tenham sido causados. No caso aqui dos meus idosos, é de empréstimos fraudulentos. Tem empréstimo aqui, Marcos, concedido para idosos 10 vezes. E aí o argumento é assim: mas ele contratou, mas peraí, cadê a sua responsabilidade legal de não ter feito mais de um empréstimo? Você já atingiu o percentual de renda que ele poderia ter comprometido, você está atacando o mínimo existencial dele. Perceba, ao fornecedor não há dúvida, Francisco. Mas o influenciador, porque senão tudo é fácil. É o que eu discuti com meus amigos que falam que influenciadores têm que responder subjetiva ou não responder. Então eu sou simplesmente aduzir que eu não tenho responsabilidade nenhuma, que eu não preciso saber de nada. Aí está muito fácil fazer publicidade, porque as Você ignora, consequências jurídicas. ignora a lei, né? Quer ver um exemplo, Marcos? Eu conversava com a Caitlin outro dia, a Mulholland, lá da Isso. PUC-Rio, e ela falando que ela estava lendo lá o nosso livro, falou: Maicon, a minha irmã trabalha com isso, com agência de influenciadores e tal. E ela comentando como é necessário que o influenciador entenda que aquilo é uma atividade econômica empresarial. Tem risco, tem responsabilidade e há consequências. Você, quando vai atuar no mercado de consumo como influenciador, você tem que pensar que eu tenho que contratar uma consultoria jurídica. Alguém tem que te ajudar do ponto de vista de compreender responsabilidades,
riscos, cautelas, estabelecer quais contratos eu tenho e como eu vou desempenhar esses contratos. Inclusive para falar assim, esse tipo de publicidade eu não quero, porque ela vai me gerar consequência jurídica que eu não desejo. O meu bom nome está sendo posto no mercado. Então eu entendo que você tem órgãos de controle que podem fazer isso, mas no âmbito legal. O CONAR ele pode atuar naquilo que ele pode fazer. Ele pode vetar lá, advertir, sustar, mas isso só se o fornecedor quiser. Se o fornecedor não cumprir, a autorregulamentação não adianta nada. Mas eu Eu acho que é vou, possível você coibir essas sanções. eu vou aumentar ainda o escopo, tá? Uma representação para o MP, para fazer um inquérito civil, uma representação para a delegacia, para provar crime contra a relação de consumo, uma representação para o OAB, se o influencer não tem informação jurídica e está oferecendo serviço de advocacia e está captando o cliente irregularmente. Você tem a questão de marketing. Então, veja só, qual é o nosso problema? Na falta de uma lei específica, e como o Michael colocou, o projeto de lei sobre influencers, ele está engatinhando, a gente está com a legislação toda separada, todo espaço. Na cabeça do Michael que pesquisou o tema, na cabeça de quem está estudando isso há mais tempo, algumas categorias já estão consolidadas. Ó, separar um influencer, separar uma celebridade, separar um nano-influencer do influencer que tem maior dimensão, mas muitas vezes o juiz que vai pegar essa causa está se deparando pelo assunto pela primeira vez. Ele, às vezes, ele não tem nem vivência de rede social para poder entender a dimensão daquilo que ele está avaliando. Ele ainda está pensando na publicidade de palco, tá certo? Na publicidade de arena que você tinha. E quando ele vai para a jurisprudência para pesquisar, você vai achar muito mais demandas sobre publicidade em revista impressa e em programas de TV do que em publicidade relacionada à internet. A gente ainda tem um problema da preservação disso, porque boa parte desse trabalho é feito em stories, até porque o influencer não vai fixar isso lá de vez, porque ele vai receber para aquela ação específica. Então, desaparece muito rápido. Então, se desaparece muito rápido e você não preserva, fica muito difícil de você depois conseguir responsabilizar a pessoa por conta disso. Veja que diferença você tem uma emissora de TV, você publicar um jornal impresso e você tem que preservar os exemplares e você, de repente, utiliza uma plataforma que aquilo ali pode ficar disponível por até 24 horas. E quando eu digo até, porque se a pessoa fizer uma postagem, a postagem não der o efeito necessário, começar a repercutir de um jeito que ele não quer, ele vai lá e apaga. Tá certo? Então, a Exatamente. gente tem aí um desafio, porque a legislação que existe hoje não foi pensada para isso, concorda, Mário? Não, com certeza. A legislação não foi pensada. E aí, Marcos, o próprio projeto nosso é de 2018. Vários projetos já foram engavetados, esse último de 2018. E ainda a gente está pensando numa cabeça lá em 2018. Não, é para trás disso ainda. Porque quando Perfeito. você pensa em projeto, ele foi, né, concebido um pouco antes. E por que está parado? Porque não basta você chegar lá e criar uma categoria de influenciador digital. Nós temos um curso de influenciador digital em Pernambuco, primeira faculdade do Brasil está em Pernambuco. Nós temos pós-graduação ensinando a pessoa a desenvolver como influenciador digital. Perfeito. Mas a legislação, ela está pulverizada em várias áreas. O CDC, que a gente está utilizando aqui com maior, eu diria, afinco, né? Maior influência nessas temáticas, o CDC virou guarda-chuva para resolver Sim. várias temáticas no Brasil, como, por exemplo, a LGPD, questão de responsabilidade civil, que alguns utilizam, né? O CDC parar tanto. Então, assim, esse é um problema grave. Se o Brasil não parar para compreender que isso tem uma repercussão enorme, olha o caso da Deolane, olha a quantificação de valores, Marcos. Então, isso nem passa na cabeça do magistrado quando está julgando, porque ele está achando que ele está julgando uma coisa ainda que é incipiente, e não é. O grau de influência ele é gigantesco. Os valores que nós temos girando aí no mercado, por exemplo, de bets no Brasil, ele é assombroso. Isso aí, se eu não tenho mecanismo, como é que eu vou fazer? E aí, amigo, vou lhe dar um exemplo. No ano passado, o Conselho Federal da OAB começou a fazer um evento chamado Circuito do Planejamento Sucessório. E as palestras foram feitas por regiões, e na regional Nordeste eu estava lá, e uma das falas era sobre como quantificar o valor de um perfil. Quanto é que vale o perfil do Francisco no Instagram? Quanto é que vale o perfil da Gabriela? E aí você tem alguns sites ou alguns aplicativos que oferecem o serviço de quantificação de perfil. O problema é qual é o critério que ele vai usar e qual é a métrica. Porque a métrica pode ser o número de seguidores. A métrica pode ser o engajamento do último mês.
Mas pode ser, e vejam só, se a pessoa acabou de falecer, provavelmente o engajamento com aquele perfil vai aumentar exponencialmente por conta do interesse mórbido das pessoas de buscar informações sobre o falecido. Se a pessoa, por exemplo, sofreu uma perda na sua vida, talvez ela fique reclusa e deixe de postar durante uma semana, 20 dias, e isso vai interferir no valor, tá? Se você está querendo saber como quantificar o perfil, você não vai ter acesso a todos os contratos de publicidade que são feitos, todas as ações publicitárias que são feitas. Então, são temas que a gente só está arranhando a superfície. A gente vai continuar conversando. E, Michael, que bom que eles estão. A gente já defendeu os trabalhos da gente e eles estão defendendo os trabalhos, né? Então, eles têm que buscar soluções, têm que apresentar ideias novas para poder a gente discutir. Mas, ó, por hoje, eu vou encerrar por aqui, vou parar a gravação, agradecendo a quem assistiu a gente até agora e recomendando outros vídeos aqui do canal, deixando mais uma vez o meu agradecimento ao professor Michael, tá, por essa excelente noite que a gente teve aqui, essa participação dele na contribuição aqui da nossa disciplina no PPG do SESMAR. Bom, então eu vou parar aqui e a gente ainda vai continuar conversando um pouquinho aqui com o pessoal no, ao vivo na sala. Até mais, pessoal.